No estado do meio-oeste de Ohio, fica Columbus, uma cidade que abriga mais de 905 mil residentes e alguns dos mistérios mais notórios do crime verdadeiro, o mais notável dos quais é o bizarro desaparecimento do estudante de medicina Brian Shaffer. Mas não é um desses casos mais amplamente conhecidos que vamos examinar hoje. Em vez disso, vamos dar uma olhada em um dos casos não resolvidos mais assustadores da cidade, envolvendo o cruel assassinato de uma nova mãe. Este caso foi trazido à nossa atenção por nossa patrona do Top 5, Jessie, que fez uma pesquisa inestimável por conta própria sobre o caso não resolvido de décadas de Ruth Alter. Em 1950, Ruth King conheceu e se apaixonou por Russell Alter, um bombeiro ferroviário 2 vezes divorciado com uma sólida reputação. O vice-xerife Clyde Murray mais tarde o descreveu como tendo um registro número 1 com ele, e o chamou de um dos melhores homens da cidade. Na véspera de Natal daquele ano, o casal se casou, e em fevereiro de 1951, eles se mudaram da propriedade dos pais de Russell para a sua recém-comprada casa na Avenida Sylvan, número 350, no bairro de Hilltop. 2 meses depois, em 8 de abril, Ruth, agora com 32 anos, deu à luz ao primeiro filho do casal, um menino que eles chamaram de Clarence Frederick. Por pouco mais de 2 semanas, o casal aproveitou o tempo em família. Eles estavam, por todas as contas, encantados com seu recém-nascido, mas sua felicidade foi estilhaçada em 25 de abril, quando Russell voltou para casa uma noite e encontrou Ruth morta. Na manhã de 25 de abril, por volta das 5h30, Russell beijou sua nova esposa adeus e saiu de casa para um dia de trabalho. Na época, o homem de 39 anos tinha 2 empregos. Seu emprego em tempo integral era com a Pennsylvania Railroad, mas ele também tinha um trabalho parcial como delegado especial, atuando como escolta de motocicleta para funerais. Sabe-se que Ruth ainda estava viva às 8h35 da manhã, quando Clyde Murray, relatado nos jornais como responsável pelos delegados especiais, ligou para a casa do casal e pediu para falar com Russell. Ruth explicou que às 5 horas daquela manhã, seu marido havia sido chamado para um turno na Pennsylvania Railroad e não estaria em casa até às 3 ou 3h30 da tarde. Clyde havia ligado em relação a um funeral que aconteceria mais tarde no dia, mas ele e Ruth se despediram quando ele percebeu que Russell não estava disponível. Os passos de Ruth após esse horário são desconhecidos. Russell, por sua vez, concluiu o trabalho por volta das 15 horas e foi ver sua mãe, Stella Drugan, e seu padrasto, H. O trio se atualizou e compartilhou uma refeição antes do homem de 39 anos convidar seus pais para sua nova casa. Por algum tempo, H. Drugan, por estar doente, ainda não visitou a nova casa do casal, nem conheceu o novo bebê. Russell acrescentou que planejava ir às lojas, mas disse que precisava falar com sua esposa primeiro para ver o que ela precisava. Então os 3 foram para North Sylvan Avenue. Por volta das 6 da tarde, Russell viu que a porta da sua propriedade estava destrancada. Isso era incomum, e ele tinha certeza de que a havia trancado quando saiu naquela manhã, mas não era algo que o alarmou imediatamente. Ele conduziu seus pais para dentro e seguiu depois. Foi sua mãe, Stella, que descobriu o corpo na porta onde a cozinha encontrava a sala de estar. A cena era, por todas as contas, um banho de sangue. Sangue estava espalhado pelo fogão, a geladeira, as lixeiras, a porta dos fundos, a mesa da cozinha, as paredes e até no teto. O fim de Ruth foi horrivelmente violento. Ela ainda estava usando seu vestido de alça e roupão. Os oficiais que responderam à cena mais tarde se lembraram de Stella dizendo: "Meu Deus, ela teve uma hemorragia." Ruth foi espancada brutalmente, quase irreconhecível. Provavelmente, suspeitaram os investigadores, com um sapato estilo mocassin que pertencia ao seu marido. Ele havia deixado o par logo na entrada da sala de estar.
Os oficiais localizaram o sapato, perceberam uma tentativa de limpeza e notaram a ausência do calcanhar que nunca foi achado. As feridas no corpo de Ruth foram possivelmente causadas pelos pregos salientes da sola do sapato, onde o calcanhar estava solto. A mulher de 32 anos também sofreu um golpe largo de cerca de 10 centímetros no peito, de ombro a ombro. Havia marcas de unhas no pescoço dela, sugerindo estrangulamento, porém a causa oficial da morte foi um pescoço quebrado. Acredita-se que uma lâmina ensanguentada encontrada na cena do crime tenha sido usada para tentar limpar o sapato. Outras evidências recuperadas da casa incluíam um pano de pano ensanguentado debaixo do corpo de Ruth e várias toalhas de papel ensanguentadas perto do corpo e dentro do banheiro. Os investigadores teorizaram que a luta que ocorreu começou no quarto, observando que havia sangue entre os travesseiros e ao lado da cama. Também foi notada uma lâmpada quebrada no quarto. Impressões digitais foram coletadas da casa, mas não se mostraram úteis, pois não contribuíram para a investigação. Vários itens foram notados como desaparecidos da casa, incluindo $1 que estava em uma cômoda, um isqueiro Ronson e um relógio no valor de $185. Felizmente, o bebê do casal, Clarence, foi encontrado seguro em seu berço em um dos quartos, provavelmente deixado sem supervisão por grande parte do dia. Russell sentiu que ele e seus pais estavam em um estado de choque muito grande para cuidar da criança, então ele pediu à sua segunda ex-esposa, Betty Lemon, que cuidasse temporariamente de Clarence. Ela e seu novo marido eram bons amigos de Ruth e Russell, e ela estava mais do que feliz em cuidar do bebê em seu momento de tragédia. Logo no início da investigação, os oficiais do departamento do xerife do condado de Franklin começaram a teorizar. Inicialmente, suspeitavam que o assassinato de Ruth fosse vingança. Russell, no entanto, era referido como um homem de topo que não tinha inimigos. Ruth, por sua vez, era originalmente da cidade de Zanesville e seu pai estava falecido. Ela passou 5 anos antes de conhecer seu marido, trabalhando no restaurante Broad Hague como garçonete, onde os casais a conheciam como tranquila e agradável, notando que ela nunca discutia sua vida pessoal. Os investigadores perceberam que um ex-colega de Russell foi interrogado sobre o caso, mas foi liberado sem acusações. Havia alguma especulação por parte da polícia de que o assassino havia usado os trilhos de trem próximos para ir e vir do local do crime, mas essa ideia foi eventualmente descartada. As autoridades então começaram a procurar por estranhos vistos rondando o bairro na época do assassinato, embora não pudessem ter certeza de quando isso aconteceu. O legista inicialmente pensava que o homicídio aconteceu de 12 a 15 horas antes da vítima ser achada, mas isso mudou quando se descobriu que ela foi vista viva pela última vez às 5h30 e ouvida no telefone entre 8 horas e 35 minutos e 8 horas e 45 minutos. Os pesquisadores suspeitam que ela foi assassinada por volta do meio-dia. Pouco depois do assassinato, um delegado do xerife revelou: "Temos uma teoria sobre o estranho misterioso, mas não estamos divulgando." Ao conversar com os vizinhos, os investigadores descobriram que 2 testemunhas viram um homem desconhecido bater em suas portas e sair antes que eles pudessem responder. A primeira aparição ocorreu às 7h45 da manhã e a outra cerca de 1 hora depois, antes das 9. Um dos testemunhas afirmou que o indivíduo se aproximou da casa dos Alters depois e descreveu o homem como tendo entre 1,78 m e 1,83 m de altura, com uma pasta de couro marrom e um terno azul cinza. No entanto, um vizinho, um homem que estava trabalhando em seu jardim entre 8 e 12 da noite, notou que não viu ninguém estranho e irreconhecível na área durante esse período. Claro, Russell foi interrogado logo após o corpo de Ruth ser encontrado. Ele foi interrogado por 9 horas, desconsiderando as pausas, e passou no teste de polígrafo. O homem de 39 anos chegou ao trabalho às 6h40 da manhã. Junto com outro colega, um engenheiro, os dois trabalharam juntos no turno entre 7 da manhã e 3 da tarde. Russell foi descrito como tendo um excelente histórico de trabalho, e entre seu álibi e sua resposta ao teste do polígrafo, ele foi descartado como suspeito.
Notavelmente, muito mais valor foi atribuído aos testes de polígrafo em 1951 do que é hoje, onde mais frequentemente do que não, os resultados desses chamados detectores de mentiras não são admissíveis em tribunal. No total, 6 pessoas foram interrogadas e liberadas no dia do assassinato de Ruth, incluindo Betty Lehman, ex-esposa de Russell. Nos dias seguintes, anunciaram que o estranho procurado, visto por várias testemunhas na manhã de 25 de abril, provavelmente era um vendedor. Notaram também que buscavam um Chevrolet azul recente, estacionado do outro lado da rua da casa do altar naquele dia. Várias pistas anteriormente desconhecidas também foram discutidas pelas autoridades durante esse tempo. Primeiramente, veio à tona que mechas de cabelo marrom e cinza, que estavam presas na mão de Ruth no momento de sua morte, foram perdidas quando o legista não as considerou importantes e um assistente que ajudava na autópsia as lavou. Em segundo lugar, foram encontrados 2 botões descritos como cobertos de pérola ao lado do corpo de Ruth na cena do crime. Eles provavelmente vieram de um casaco de mulher ou de um blazer masculino, com o legista afirmando que aparentemente eram de uma roupa feminina. Notavelmente, não havia botões nas roupas que Ruth estava usando quando foi morta. A revelação dos botões encontrados na cena do crime levou a algumas especulações de que uma mulher era responsável pela morte, ou pelo menos envolvida de alguma forma. Nas próximas semanas, os investigadores seguiram várias pistas. Investigaram o passado de 2 irmãos que deixaram roupas sujas de sangue na casa da irmã. Os irmãos negaram saber sobre o caso e as roupas ensanguentadas, que nunca apareceram. Eles também analisaram um vestido com botões ausentes, entregue a uma lavanderia. Por volta dessa época, havia rumores de que Ruth havia testemunhado anteriormente contra um anel de narcóticos baseado em Columbus, e sua sogra, Stella, foi alvo de uma ligação telefônica assustadora e ameaçadora, onde uma mulher disse, cito, Senhora Alter, você ainda não morreu? Você também será morto em breve. Apesar de Stella desligar, a pessoa retornou à ligação. Eles nunca foram identificados. Stella afirmou, parecia que ela estava bêbada ou tentando disfarçar a voz. Uma ex-namorada de Russell, que supostamente tinha uma forte antipatia por Ruth e a ameaçou, foi investigada separadamente, seguida por um jovem ruivo que agrediu um local de 57 anos. Mas, apesar de todas as possíveis pistas e informações, a polícia não conseguiu encontrar nada concreto. No início de maio, aqueles próximos a Ruth e Russell foram reinterrogados, juntamente com outras possíveis pessoas de interesse, incluindo uma garçonete de 40 anos, que era ex-namorada de Russell. Ela foi inocentada de envolvimento após passar em um teste de polígrafo. Ainda assim, nenhum motivo para o assassinato de Ruth veio à tona. As autoridades, então, decidiram oferecer uma recompensa de $500 para qualquer pessoa com informações que levassem à prisão e condenação do assassino de Ruth, mas a grande soma de dinheiro não foi reivindicada. Algumas semanas depois, um vendedor de 23 anos foi interrogado em conexão com o caso, com testemunhas identificando seu carro como o que foi visto estacionado do lado de fora da casa do altar na manhã do assassinato. Com a identificação do carro, os investigadores disseram aos repórteres: estamos otimistas de que haverá prova evidencial contra esse homem à medida que a investigação se desenvolve durante o dia. Informaram que o jovem, ex-amigo de Ruth, já havia sido interrogado 2 vezes antes. Ele voltou à atenção das autoridades policiais quando reexaminaram suas declarações e notaram algumas discrepâncias. Alegaram que ele continuava alterando sua história nas entrevistas. A polícia observou que acreditava que o assassino era conhecido de Ruth, pois ela aparentemente permitiu sua entrada em casa. As autoridades revelaram que havia algumas evidências circunstanciais contra o jovem de 23 anos, que não foi imediatamente identificado. As evidências incluíam a falta de um álibi, manchas de sangue descobertas tanto no pedal de freio quanto nas algemas das calças de um terno azul cinza que ele possuía, com ambas as manchas confirmadas como sendo sangue humano, e um cartão de visita com seu nome, que foi descoberto dentro da casa do altar. O vendedor alegou que o sangue veio de um matadouro que ele havia visitado como parte de seu trabalho, e negou estar envolvido no assassinato. Ele reprovou em um teste de polígrafo recentemente. Então, no dia 19 de maio, a identidade do vendedor foi revelada. George Phillips, de 23 anos,
Era filho do dono do restaurante Broad Hague, onde Ruth havia trabalhado por 5 anos antes de seu casamento com Russell. Autoridades citaram os resultados do teste do detector de mentiras e evidências como justificativa para arquivar uma declaração juramentada. Depois, George foi acusado de homicídio de primeiro grau. George Phillips foi em parte criado por sua avó, que se mudou para a América da Grécia quando seus filhos, incluindo a mãe de George, eram jovens. Um terrível acidente quando ele tinha apenas 2 anos, que envolveu ele correndo para a rua atrás de sua bola e sendo atingido por um carro, resultou na amputação de parte de seu braço direito. Apesar de dificultar seu crescimento, George costumava se beneficiar quando subestimado pelos colegas. Nossa patrona, Jenny, conversou com um velho amigo que disse que costumava exagerar sua deficiência para desafiar crianças mais velhas em jogos de tênis no parque, onde se ganhasse, ficaria com o dinheiro delas. As crianças mais velhas, surpresas com sua audácia, concordavam com a aposta e eram facilmente derrotadas por George, que saía com o dinheiro delas no bolso. George era conhecido por ser simpático e agradável. Ele começou a frequentar a universidade após se formar na escola, mas acabou desistindo e se tornou um vendedor. Um dono de uma mercearia local lembrou de como a última vez que viu o jovem de 23 anos, pouco antes de sua prisão, ele estava discutindo suas receitas de sopa favoritas. De acordo com os jornais da época, George conhecia Ruth através do trabalho dela no restaurante de seu pai por 4 anos, e os dois supostamente tiveram um desentendimento em algum momento durante esse tempo, com os investigadores afirmando que naquela época, Ruth havia dado um tapa no jovem por um comentário inadequado que ele fez para ela. George, então, bateu de volta em Ruth, com a polícia citando-o dizendo: "Eu bati nela mais forte do que pretendia." As autoridades sugeriram que um conjunto similar de eventos levou à morte da mãe de um no dia 25 de abril. Eles teorizaram que George tinha vindo à casa para ver o bebê recém-nascido e garantir um horário para discutir a contratação de uma apólice de seguro para ele. Então, em algum momento durante a visita, o jovem de 23 anos atingiu Ruth, talvez com mais força do que pretendia, e ela bateu a cabeça na cama e perdeu a consciência. Quando ela acordou, ela ordenou que George saísse e o seguiu até a sala de estar, onde pegou um dos sapatos do marido e atingiu o jovem com ele. George então perdeu a paciência e revidou pegando o calçado e batendo em Ruth com ele até que ela caísse no chão. O tenente detetive Lester Bauman descreveu George como um jovem infeliz, com um temperamento violento. Ao revistar novamente a casa de George, que ele compartilhava com sua avó, os investigadores descobriram um par de sapatos que não haviam conseguido localizar anteriormente. Os sapatos tinham sangue nas solas, mas era óbvio que havia sido feita uma tentativa de limpá-los. Da mesma forma, foi encontrada uma pasta que também tinha vestígios de sangue. As autoridades notaram que o jovem de 23 anos conduzia um Pontiac azul de 1937. Durante a audiência inicial no tribunal, 3 colegas testemunharam que George estava em uma reunião de trabalho e depois estava em um restaurante na manhã do assassinato. A defesa apresentou uma testemunha que contradizia a afirmação de 2 depoimentos da acusação, de que um homem não identificado, similar a George, chegou às suas portas mais cedo naquele dia. A testemunha da defesa era aquele mesmo homem que mencionamos anteriormente, que estava trabalhando em seu jardim durante toda a manhã e não viu ninguém estranho ou desconhecido entrar ou sair. O advogado de defesa de George, Paul Herbert, também questionou Russell Alter durante este tempo, certificando-se de interrogá-lo sobre o estado de seu casamento e sua vida pessoal, até mesmo questionando a paternidade do filho do casal, Clarence. George Phillips foi finalmente libertado sob fiança de $50 mil devido a uma obscura lei de Ohio. 21 de seus amigos e parentes prometeram os $50 mil em dinheiro ou propriedade, permitindo que ele deixasse a prisão até que seu julgamento formal começasse. Após sua libertação, George declarou: "É com a mais sincera gratidão e profunda humildade que aproveito esta oportunidade para expressar meus agradecimentos aos meus muitos amigos pela confiança em mim." Em agosto, o grande júri do condado de Franklin indiciou George por homicídio em 2º grau, após ouvir o depoimento de 33 testemunhas. Se culpado, seria condenado à prisão perpétua, podendo pleitear liberdade condicional após 10 anos.
No mês seguinte, exumaram o corpo de Ruth. Ela havia sido sepultada no cemitério Rose Hill, ao sul de Zanesville, em uma parcela perto de seu pai. O promotor do condado de Franklin, Ralph Bartlett, não fez comentários aos repórteres quando a notícia do desenvolvimento foi divulgada. Jornais relataram que o rosto e pescoço de Ruth foram analisados e fotos foram feitas de seu caixão fechado. Finalmente, em 23 de outubro, começou o julgamento de George. Paul Herbert, seu advogado, apresentou um aviso de álibi apenas alguns dias antes, apesar do fato de que a acusação ainda não havia determinado o horário da morte de Ruth, afirmando que era desconhecido para o estado de Ohio quando Herbert insistiu por uma resposta detalhada para ajudá-lo com o álibi de seu cliente. No julgamento, mais provas circunstanciais apareceram, como o testemunho de uma pessoa que encontrou uma camisa manchada de sangue nas roupas de George. A defesa, por sua vez, observou que marcas de unhas foram encontradas em ambos os lados do pescoço de Ruth e destacou que George só tinha a mão esquerda. Foi também nesse momento que várias testemunhas da acusação começaram a receber ameaças por telefone. Uma mulher foi avisada, cito, "Bem, é melhor você tomar cuidado." Outra atendeu o telefone para ouvir, cito, "Você e seu marido estão na mira. Ele é melhor manter a boca fechada." A testemunha afirmou que a voz estava em inglês ruim. 2 outros testemunhas receberam ameaças, mas a fonte do assédio nunca foi encontrada. Paul Herbert é conhecido por ter descartado as preocupações da acusação neste assunto, afirmando sua crença de que as testemunhas ávidas por publicidade inventaram as histórias. O caso de Ruth e o julgamento foram altamente divulgados e eventualmente deram lugar a um circo midiático. O advogado de defesa de George e o promotor do condado de Franklin eram inimigos conhecidos com uma longa história, e eventualmente o julgamento se tornou mais uma troca de insultos envolvendo os egos de 2 homens em disputa do que uma verdadeira tentativa de encontrar justiça para uma tragédia horrível. Após semanas de depoimentos, o júri não estava convencido. George Phillips foi absolvido de todas as acusações no dia 9 de novembro. De acordo com nossa patrona Jenny, após isso, George se tornou algo como um pária social. Ele perdeu seu emprego e sua reputação permaneceu em frangalhos. Ele nunca conseguiu voltar à vida que uma vez viveu e acabou se mudando para Los Angeles, Califórnia, para começar de novo onde ninguém conhecia seu nome. Russell Alter, o marido que Ruth deixou para trás, não se saiu muito melhor. Ele perdeu ambos os seus empregos, em grande parte graças às autoridades que o consideraram suspeito desde o início, e ele passou por prisões e interrogatórios várias vezes durante a investigação. Um artigo de 1953 do Columbus Evening Dispatch observa que Russell entrou com um processo civil contra George Phillips, alegando que o jovem de 25 anos matou sua esposa de forma errada, ilegal, maliciosa e intencional, e buscando $75 mil, $900 mil hoje, em danos para ele e seu filho. Russell também processou o xerife do condado de Franklin, Ralph Paul, por $25 mil, alegando que foi preso falsamente, e observando que passou 4 dias na prisão em abril de 1951, apenas dias depois de encontrar sua esposa assassinada. Ele acrescentou que a prisão foi feita sem um mandado e sem motivo ou causa provável, observando que foi uma experiência humilhante e que sua reputação nunca se recuperou. O xerife Paul recusou-se a comentar para o artigo. 5 meses após os relatos sobre os processos de Russell, o Columbus Evening Dispatch anunciou que o homem de 42 anos estava para se casar novamente. Sua quarta esposa, Alice Adkins, era uma mãe divorciada de 4 filhos e conhecia o casal antes do assassinato de Ruth. Ela foi uma das pessoas interrogadas pela polícia após a descoberta do corpo. Alice foi casada com Russell até sua morte em 1964. Ele tinha 53 anos. O filho de Russell e Ruth, Clarence Frederick, ou Fred como prefere ser chamado, lembrou-se de Alice como uma mulher gentil que o criou como se fosse seu e lhe deu uma infância feliz, considerando tudo. Enquanto isso, seu pai fazia questão de manter contato regular com o lado da família de Ruth, e eles frequentavam as reuniões de família do rei todo o verão. Nossa patrona Jenny contatou Fred no Facebook e conheceu um pouco de sua vida.
Foi aqui que Fred revelou que um dia, alguns anos atrás, enquanto trabalhava, recebeu uma ligação de longa distância de um homem mais velho. O homem questionou Fred sobre seu bem-estar, felicidade e qualidade de vida. A ligação, Fred observou, foi breve, mas agradável e educada. Ele não pegou o nome do interlocutor. Foi só depois, quando desligou, que ele se perguntou se o homem mais velho era George Phillips, que estaria em seus 70 anos naquela época e ainda residia em LA. Após a absolvição de George, ninguém mais foi acusado no assassinato de Ruth. Seu caso permanece sem solução 70 anos depois. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações. E lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro e nos vemos na próxima vez.